Olá, fera! Nessa questão aqui, ele nos dá aqui essa malha aí, certo? Esse papel quadriculado e a gente vai usar para descobrir algumas distâncias. Por exemplo, a gente está vendo aí que nessa primeira situação, que é a figura que ele nos deu, do objeto até a lente, nós temos uma distância que compreendem 3 quadradinhos de 1 centímetro, ou seja, o DO é mais 3 centímetros. Enquanto que a imagem está do outro lado. Lembre que em lentes, quando a imagem está do outro lado do objeto, ela também tem sinal positivo. Quando a gente conta os quadradinhos, ela vai dar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vão dar 6 quadradinhos, certo? A distância da imagem até a lente. Dá 6 quadradinhos. E se a gente tem o DO e o DI, a gente pode jogar na expressão 1 sobre F é 1 sobre DI mais 1 sobre DO, ou DI vezes DO, que é a mesma expressão, F, DI mais DO, que é 9, tranquilo? DI vezes DO é F, DI mais DO. São expressões equivalentes. Posso simplificar aqui por 3. Então, a distância focal da lente é de 2 centímetros. Acabamos de encontrar isso. Ó. A distância focal da lente é de 2 centímetros. O que ele quer é o seguinte, ó. Repare. Ele quer manter o objeto fixo. Então não vai sair daqui, vai continuar nessa linha. E ele vai mover a lente até que a altura da imagem fique do mesmo tamanho do objeto. Não tenha dúvida de que o objeto, a imagem aqui, ele vai se mexer também, certo? Ela vai se mover até chegar numa posição em que ela fique com a mesma altura. A gente que estudou muito as imagens, a gente sabe que isso acontece. Lembra, ele andou com a lente, eu vou até colocá-la aqui. Ó. Essa situação que ele está falando só acontece que eles ficam com a mesma altura quando eu colocar o objeto em cima do ponto anteprincipal. Que aí a altura da imagem vai ficar igual, de mesmo tamanho da altura do objeto. Estou tentando desenhar aqui. Ó. Beleza? Então, mantendo o objeto fixo e andando com a lente, a imagem vai andar. Mas vai chegar um momento em que ela vai ficar com o mesmo tamanho da imagem, que é o que ele quer, do objeto. A imagem e o objeto com o mesmo tamanho. Beleza? Nesse momento, ele quer que a gente pare e diga quanto foi que a lente andou. Quanto foi que a lente andou, certo? Que é essa distância aqui que a lente andou até colocar o objeto em cima do ponto anteprincipal. Porque a gente sabe que para a imagem ficar do mesmo tamanho do objeto, é porque o objeto tem que estar no ponto anteprincipal. Se a distância focal está dando 2 centímetros, então a distância do ponto anteprincipal até a lente, que é o O está aqui, certo? A distância do ponto anteprincipal até a lente vale 4 centímetros. Tranquilo? A gente viu isso em sala. Ó. Se por acaso a distância focal é 2 centímetros, a distância da lente, onde está o centro óptico, até o ponto anteprincipal dá 4. Então, o que ele quer é que essa distância daqui para cá vire 4 centímetros. Como a distância focal é 2, quer dizer que o objeto está em cima do ponto anteprincipal aqui. Ó. E se ele está em cima do ponto anteprincipal, a imagem vai ficar em cima do outro ponto anteprincipal. Como a antiga distância do objeto à lente era de 3 quadradinhos, 3 centímetros, quer dizer então, olhando geometricamente agora, por isso que eu desenhei um embaixo do outro, para ficar mais fácil de ver a geometria. Se o objeto foi mantido fixo, e aqui é 4 e aqui é 3, foi porque a lente andou 1 centímetro. Da figura 1 para a figura 2, ele deu a figura 1, mas não deu a 2, a gente teve que montar. Quer dizer que a lente andou 1 centímetro. Repare que a imagem a gente não está nem aí para ela, certo? Não é o foco da questão saber quanto a imagem andou. Então a lente andou 1 centímetro. Se a gente agora voltar para a figura dele no papel milimetrado, 1 centímetro é um quadradinho. Isso quer dizer que a lente andou para a direita 1 quadradinho. Se a gente olhar na figura original dele, 1 quadradinho para a direita quer dizer que a lente vai andar e vai ficar agora no ponto B de bola. Confere, ó. Lembre que 1 quadradinho é 1 centímetro. Como a gente já descobriu que ela vai ter que andar 1 centímetro para a direita, quer dizer que na figura original ela vai ter que ficar em cima do ponto B. Então a resposta da questão é letra B de bola. Ela vai ficar em cima do ponto B para que isso ocorra. Um forte abraço e até a próxima.